Muito bem, são 2 horas e 32 minutos. Bom, agora nós temos uma expectativa, né? Porque no domingo, no sábado passado, aliás, nós tivemos uma personagem nova aqui no nosso programa, que é a Cigarrinha. E hoje ela está aqui de novo. E olha só, eu vou chamar ela, se apresenta, dona Cigarra, por favor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, Ronaldo, como você tá? Como é que você está depois de domingo, de sábado, aliás? Está tudo bem contigo? Ai, eu tô ótima, É? eu tô muito feliz. A nossa reportagem da semana passada deu muita repercussão. Gente, eu tô famosa, eu tô É me sentindo mesmo? muito famosa, tá bom? Ó, que ótimo. E eu tenho uma expectativa para hoje, porque você se comprometeu com o programa, com a gente, com os nossos telespectadores, de trazer assuntos relevantes. O que você trouxe para nós hoje aí? Hoje eu quero falar sobre as minhas amigas abelhinhas. Abelhinhas? Exatamente, elas são minhas amigas e eu ando preocupada com elas, sabia, seu Ronaldo? Por quê? Porque elas são muito importantes para o nosso meio ambiente e é muito perigoso se elas sumirem, já pensou? Ai, eu ia ficar tão triste. Aí tem uma coisa que você falou que é certo, se elas sumirem, não tem alimento na mesa. Isso é fato, não tem vida. Isso é verdade, viu? E olha, seu Ronaldo, sabia que as abelhas são insetos assim como eu? Só que elas não são praga, tá bom, seu Ronaldo? Elas não são, tá? Tá bom, então conta o que você tem para contar para nós aí. Vamos lá, quero te ouvir. Olha só, existem muitas espécies de abelhas no nosso planeta, viu? Elas produzem mel, produzem própolis. Tem muitas abelhas que têm ferrão, mas não se preocupem, porque geralmente elas só fazem isso para se defender. Se você deixar elas lá quietinha, elas não vão fazer nada com você, sabia, seu Ronaldo? É mesmo? Não precisa se preocupar. E tem muita abelha aqui no Brasil também que não tem ferrão, sabia? Tem uma muito conhecida que chama Jataí. Ela é maravilhosa, viu? Ela não ferrou a ninguém, seu Ronaldo. Mas ela é uma produz maravilha. mel? Produz. Então depois você fala disso aí. Continua com o seu relato aí, porque eu estou gostando, viu? Você está começando a ficar uma cigarra importante, hein? Trazendo Olha matérias, só. assuntos assim, opa. Que legal! Olha, eu quero falar também que as abelhas, ela tem um importante papel de polinizar as plantas, sabia? Sabe o que é polinização, seu É o que eu ia te Ronaldo? perguntar. O que é polinizar? Polinização é o processo reprodutivo dos vegetais. As plantinhas, Isso é importante. para elas poderem dar frutos e sementes, elas precisam que o grão do pólen é um pozinho que fica lá dentro da florzinha. Certo. Elas precisam que esse pozinho vá de uma florzinha para outra. E elas não conseguem fazer isso sozinhas. Tadinha delas, você não fica com pena, seu Zenaldo? Pois é, a gente fica, mas o que nós vamos fazer, né? Mas é por isso que os animais, inclusive as minhas amiguinhas abelhas, são tão importantes. Elas se alimentam Tô do começando a entender néctar. isso aí. Elas se alimentam do néctar que tem na florzinha. Quando elas pousam numa florzinha, aquele pólen fica grudadinho nelas. E aí, quando elas vão para outra florzinha, elas misturam os pólens. E aí, as plantas podem se reproduzir e dar frutos. Isso não é legal? Isso é sensacional. Eu, por exemplo, gosto muito de maracujá, de goiaba, de jabuticaba. Então, as abelhas fazem um papel importante ali também. Sim, e sabe Se não Suzana? tiver abelha, não tem jabuticaba, não tem maracujá, não tem goiaba, não tem nada disso. Sim, e essas plantas aí, inclusive essa que você falou, maracujá, acerola, melancia, a maçã também, elas são plantas que elas só vão se reproduzir, só vão dar fruto se tiver a polinização. Se não tiver, não tem frutinha, você acredita? Então tá explicado por que se não tem abelha, não tem alimento na mesa, né? O Sim. mundo passa fome. Sim, e outras plantas como abacate, ameixa, a soja, o feijão, A soja? elas também dependem um pouco, em certo grau. Não é exclusividade, mas elas dependem também. Elas As são abelhinhas importantes também. Aham, isso mesmo. Então olha ela é só. importante. Assim, desculpa te cortar, dona Não Cigarra. tem problema. Mas o que eu estou entendendo? Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas o que a cigarrinha tem que estar num programa ligado ao agronegócio? Agora eu estou entendendo.
a importância de Agora você tudo estar faz aqui. sentido, né, seu Zenaldo? Já vi que você está bem informada e é bastante inteligente. E as suas amigas realmente estão te proporcionando essa situação aqui para você. Sim, elas me explicaram tudinho. Elas me falaram que algumas delas vivem em colônias enormes, com uma rainha e muitas abelhas operárias. E tem outras Ah, que tem elas rainha? vivem sozinhas. Você acredita que tem espécie de abelha que vive sozinha? Mas elas são importantes também, viu? Olha, eu sabia dessa questão da rainha, da importância delas, entendeu? Mas eu não sabia dessas que vivem sozinhas. Isso eu realmente não sabia. Sim, algumas delas são espécies que vivem sozinhas, solitárias por aí. É meio triste, não é? Mas eu É. acho que elas não se importam. É o estilo de vida delas, não é? É, isso é verdade. O que mais Bom. que você tem para contar para nós aí? Eu queria dizer também que quando você vê uma colmeia de abelhas, é importante que você não destrua a colmeia inteira para pegar o mel, tá bom? Porque se você destruir, aí vai acabar as abelhinhas. É por isso que eu acho muito importante, Sazonaldo, os apicultores. Porque eles são especialistas nisso. Eles cuidam das abelhas. Eles cuidam direitinho, eles pegam o mel, mas deixam as abelhinhas lá vivinhas, bonitinhas, inclusive até mais saudáveis e mais bem cuidadas do que quando elas estão lá na floresta, todas vulneráveis. Sabia que tem vespas que comem as abelhinhas? Nossa, isso é tão triste. Como é que é? É, as vespas, elas são um perigo para as abelhinhas, sabia? Às vezes tem umas espécies que as pessoas acabam levando para um ambiente que não é o ambiente delas e elas acabam destruindo aquele meio ambiente, comendo as abelhinhas, destruindo as plantações. É muito triste. A gente tem que cuidar muito bem do nosso meio ambiente, não é, Zenaldo? Olha, essa questão do meio ambiente ela é muito importante. E você falou uma coisa sobre quando você se depara com uma situação de... a gente chama lá no sul de enxame de abelha. Não sei se é assim aqui, mas a gente chama de enxame de abelha. Lá em casa mesmo, ali onde eu moro, todo ano, na mesma data, tem um enxame que vai me visitar. E ele fica ali em casa mais ou menos uns 30 dias. Dizem que é quando ela para descansar. É isso mesmo? Nossa, que legal! Você Eu não não fica mexo com com medo? eu não mexo com elas não mexem comigo, elas ficam assim no canto da casa, elas ficam ali um tempo e depois elas vão embora. Tá vendo, seu Zenaldo? Isso é muito importante. A gente pode conviver em harmonia com o meio ambiente. A gente não precisa destruir as abelhinhas, não precisa ter medo. É só você não mexer com elas, que elas também vão embora e não vão mexer com você. As abelhas, elas ferroam como uma forma de proteção, elas só estão se defendendo. E coitadinha, seu Zenaldo, quando elas ferroam a gente e o ferrão fica na gente, elas morrem. Pois é. Isso é tão triste. Não é legal não, eu também fico triste com isso. Só que a gente também tem que orientar as pessoas, porque tem algumas pessoas que têm uma alergia muito forte, ou seja, uma, duas abelhas que picarem elas podem vir a falecer. Você sabia disso ou não? Isso é verdade, seu Zenaldo. Eu tenho um amigo que se uma abelha pica ele, ele fica todo inchado, tadinho, e aí ele tem que tomar injeção. É duas picadas. A picada da abelha e a picada da injeção. Nossa, eu fico numa dó dele. Tadinho, né? Mas para ele não ter problema com a saúde dele, ele precisa fazer a injeção, não tem como. É, né, seu Zenaldo? Mas é triste, né? Imagina. Ai, dói demais. Eu não gosto de tomar injeção. Ó, antes da gente ir pro intervalo, o que mais você tem aí sobre as abelhas? Olha, o que eu sei é que tem uma abelha que é a mais comum aqui no nosso país, que é aquela que é amarelinha, com preto, e ela é gordinha, ela é tão fofinha e ela é tão comum aqui no nosso país, não é verdade, Zenaldo? Você já viu essa abelha? É não verdade já? sim, mas ela tem ferrão?
Ai, ela tem. Mas ela não é muito agressiva, sabia? Existem abelhas bem mais agressivas e bem maiores que elas também, viu? As abelhas africanas são muito agressivas. Essas são mais brabas, né? Elas são mais bravas. São mais revoltadas que nem diz o outro? É isso? É isso mesmo. Elas estão sempre preparadas. Então tá bom, nós vamos agora para o intervalo comercial, né? Porque a gente precisa expor os nossos patrocinadores e depois a gente volta aí novamente conversando com a Cigarra a respeito das abelhas. Já já a gente está de volta, nos aguarde. 2 horas e 47 minutos, o programa Sul e Centro-Oeste está de volta e nós vamos continuar explorando aí os conhecimentos da cigarra, né? Vamos continuar aqui a explorar os conhecimentos dela. É assim, dizem que a abelha, pelo menos a gente conhecia dessa forma, que a abelha ela era muito agressiva na cor vermelha. Mas depois, dona Cigarra, nós viemos a descobrir que eu acho que não. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é a cor em que elas são mais agressivas? Qual é a cor que deixa elas mais calmas? Conta para nós. Que a abelha, ela não se sente atraída por cores claras. Tanto é que, por isso que as pessoas que vão, os apicultores geralmente que lidam com as abelhas, elas usam sempre um macacão todo branco. Para ver se as abelhas ficam mais calminhas, né? Então, assim, se a gente for pensar assim, se você usar uma cor escura, não vai dar muito certo, né? É melhor usar uma roupa bem clarinha. Principalmente a preta, porque se for vestido de cor preta, vai arrumar um monte de seguidores ou seguidoras, não é isso? Daquelas que a gente não vai gostar, hein? Aí é provocativo para elas, né? Exatamente. E sabe, as abelhas, elas são atraídas pelas flores e plantas aromáticas, especialmente aquelas pequenas que têm cores claras, tipo branca e amarela, e também aquelas que florescem em massa. Sabe quando você vê aquele campo bem grandão, todo florido? Sim. Seu Zenaldo, eu tenho uma história engraçada para te contar. Eu tenho uma amiga que a gente viu um campo desse maravilhoso, cheio de flores, e ela pensou, eu vou tirar uma foto. Por que não, né? Tá certo. O que podia dar errado, seu Zenaldo? Nada. Mas aí, no meio das flores, tinha umas abelhinhas se aproveitando do melzinho das flores, e a foto virou uma grande bagunça, porque a gente teve que sair correndo, seu Zenaldo. Ela estava fazendo uma pose tão bonita, mas de repente ela ficou tão desesperada, e a gente correu tanto. Foi uma grande emoção. Mas as abelhinhas não fizeram nada com a gente só correu delas mesmo. Eu acho que elas pensaram, meu Deus, que bobona, só queria sair na foto. Essas aventuras de vocês, hein, dona Cigarra? Essas aventuras de vocês, Mas assim, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero que você, se você tem mais alguma coisa para falar, para contar para os nossos amigos e para os nossos telespectadores, senão a gente quer que você dê o seu tchauzinho e até o próximo sábado. Pode ser? Claro, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade e quero dizer que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, podemos conviver em harmonia com os animais, com os bichinhos e cuidem das abelhinhas, porque sem elas a gente não vai ter comida, gente. Vocês gostam de comer? Tem que cuidar das abelhinhas, cuidem delas porque elas são minhas amigas, tá, gente? Tá bom, então antes de você ir, nós temos 2 amigos que também fazem parte do nosso programa, que é o Tio e Beppe. Olha! Então, eles vão estar com a gente já em seguida, porque você vai chamar eles. Então diz assim, da técnica, chama o Tio e o Beppe para nós. Moço que coloca os vídeos, chama aí pra gente, Choi e Pepe.